crianças estão em liberdade nessa vida. Bom dia a todos. Bom dia. Nós estamos chegando já mais, aproximando ao final desse acampamento, e minha parte tem até mais um período, e certamente ficou e vai ficar muitas dúvidas, muitas perguntas, muitos textos que precisavam ser analisados, mas não dá tempo, né? Também não era esse o propósito de usar esses períodos no acampamento para explicar muita coisa, mas apenas para despertar o interesse dos irmãos, especialmente dos jovens, de, quando ouvirem alguma coisa semelhante ao que nós temos falado aqui, examinar bem o contexto geral das Escrituras, para que a gente tenha uma noção clara daquilo que a Palavra de Deus ensina sobre esse assunto, e a gente não venha a estar ferindo o caráter de Deus quando nós fizermos algumas afirmações ou quando nós defendermos algumas ideias que não estão muito de acordo com o caráter santo, o caráter justo, o caráter amoroso, misericordioso de Deus. Então, certamente, para a gente continuar nesse assunto, né, teríamos que chegar lá em Romanos capítulo 9, 10 e 11, que é talvez que é considerado o capítulo que todo mundo tem pavor, né? Quem não é calvinista, pavor de entrar naquele capítulo ali, como se fosse aquilo ali a grande prova do calvinismo. Nunca foi. Quem estuda a carta aos Romanos, né, faça isso depois, pega o versículo 1 de Romanos, vai até o fim, mas tira da mente qualquer ideia preconcebida que tiver. E aceita aquilo que o apóstolo Paulo trabalha na carta aos Romanos. Justificação pela fé. Ele vai do início ao fim tratando dessa questão. Quando chega naqueles 3 capítulos, ele não muda de ideia. Ele não abre um parênteses para tratar de um outro assunto diferente. Ele está tratando da justificação pela fé, relacionada aos judeus e aos gentios. Então, se entrar naquele capítulo pensando assim, pode ser que abra sua mente para compreender o que ele fala ali acerca de Isaac, acerca de Jacó, de Esaú, o que ele fala de Faraó, o que ele fala dos vasos para honra e para desonra. Se aceitarmos a ideia que o apóstolo Paulo vem tratando desde o início do capítulo, ou desde o início do livro, né, da carta aos Romanos. Também outros versículos que poderiam ser citados aqui, como versículos prova de que Deus escolhe realmente alguém para a salvação antecipadamente. Todos esses versículos que acharam nas Escrituras precisam estar de acordo com o contexto geral das Escrituras, aquilo que a Bíblia ensina de Gênesis a Apocalipse, em relação ao caráter de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, o Evangelho de Deus. Hoje nós vamos pensar apenas mais um ponto. Vamos deixar agora aqueles 5 pontos do calvinismo de lado por hoje. Creio, os irmãos sugeriram que falássemos sobre a expiação de Cristo, né? Não a expiação limitada, que é um dos pontos dos 5 pontos do calvinismo. E nós apresentarmos a expiação de Cristo, né? Um assunto preciosíssimo. Mas eu queria tratar de um ponto que até mesmo pessoas que não são calvinistas às vezes usam essa expressão. O nosso assunto hoje será a fé que a pessoa precisa para ser salva. De onde vem essa fé? Essa fé é dom de Deus? É Deus que dá a fé para o pecador? Ou a fé é responsabilidade humana? É sobre isso que a gente vai pensar nessa manhã. Então vamos ler Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos ler
Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 17. Nós lemos assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Apenas esses dois versículos por enquanto. Então, lá em 1618, quando aconteceu aquele sínodo de Dort, em que os calvinistas, devido a estarem sendo criticados nas suas ideias, especialmente por Jacobus, Armínios e os seus, que já tinham morrido, mas os seus seguidores, que continuaram defendendo as Escrituras. Então eles realizaram aquele sínodo e ali foi decidido, então, aqueles 5 pontos do calvinismo, e ali também saiu uma conclusão em relação à fé. Eu vou ler aqui a conclusão que chegaram. Eles dizem assim: que alguns recebem o dom da fé de Deus e outros não recebem, provém do decreto eterno de Deus. Então essa é uma afirmação que a fé reformada faz, que o calvinismo faz. Não é uma sugestão, é uma afirmação. O que eles afirmam? Que alguns recebem o dom da fé de Deus e outros não recebem. E eles dizem: isso provém do decreto eterno de Deus. Deus decretou isso na eternidade. E ponto final. Ele decretou que alguns vão receber a fé e outros, a maioria, não vai receber a fé. E isso foi decisão dele na eternidade passada. Provém do decreto eterno de Deus. Outro assunto que deveria ser tratado é quanto ao assunto dos decretos divinos, né? Os decretos de Deus. Mas, então, a fé que nós ouvimos que o pecador precisa ter em Cristo para ser salvo, de onde vem essa fé? Ela realmente é um dom de Deus, Deus entrega para a pessoa para ser salva, ou a fé é uma reação do ser humano diante da pregação? A gente precisa pensar nisso, porque nós vamos continuar ouvindo algumas afirmações nesse sentido. Talvez vamos ter que usar as Escrituras, né, para rebater, para afirmar a nossa confiança na palavra de Deus. Essa explicação do calvinismo, ela satisfaz a nossa cabeça, a nossa mente. É uma explicação simples, clara e lógica. Então, a grande parte da humanidade não crê no Evangelho, estão indo para a perdição. Uma pequena parte crê no Evangelho e está sendo salva. Por que isso acontece? O calvinismo vem e explica simplesmente dizendo: Deus decretou no passado que ele iria dar a fé para alguns poucos e queria deixar todos os outros sem fé. Todos os outros seriam condenados porque não receberiam de Deus o dom da fé. Então fica simples de entender. A gente entende: opa, que bom, agora entendi por quê, que a maioria não crê, por que poucos creem. É Deus que decidiu. Não sei se vocês assistiram, acho que não sei se foi ano passado, né? Um pastor muito conhecido no Brasil, que foi num programa, num podcast, e ficou sendo entrevistado ali, acho que mais de 1 hora, né? E houve um momento em que o entrevistador fez a melhor pergunta que um evangelista deveria receber num programa que seria assistido por milhares de pessoas, milhões de pessoas talvez, né? O entrevistador perguntou para ele assim: então, o que uma pessoa precisa fazer para ir para o céu? Que pergunta, né? Que pergunta. E aquele pastor, eu vou dizer entre aspas, aquele pastor, entre aspas, ele demorou um pouquinho e disse: descansa. Isso não é responsabilidade nossa, isso está com Deus. Não sei se alguém viu isso. Descansa nas misericórdias, isso não é nossa parte, é dele. Em rede, muita gente assistindo, tendo a oportunidade de descobrir o que eu preciso fazer para ser salvo. E esse homem diz isso. Infiel à Bíblia, infiel ao Evangelho,
negando a graça de Deus que salva, negando a necessidade da fé para a salvação, e fazendo isso publicamente, expondo e ferindo o caráter de Deus. Quando nós aceitamos isso, significa que a pregação do Evangelho é desonesta. Nós estamos sendo desonestos quando pregamos o Evangelho. Quando nós, usando a palavra de Deus, com o coração desejando que haja salvação, nós pegamos assim um auditório como esse, assim, talvez de muitas pessoas, em outros lugares, né, muitas pessoas descrentes, a gente prega o Evangelho, Deus ama vocês, Deus realizou a obra na cruz do Calvário, o preço do pecado de vocês foi pago ali na cruz, e Deus agora, pela sua graça, está te chamando, meu amigo que está aqui, Deus está te chamando coisa nenhuma. Se a mensagem é essa, que Deus deu a fé, dá a fé apenas para alguns, que Ele escolheu, então o Evangelho não pode dizer, venham todos que quiserem. Não pode. Venham só os eleitos, só os escolhidos. E aqueles no auditório que estão ali, com seus corações tremendo, desejando escaparem da condenação dos seus pecados, desejando a salvação, nós não podemos dizer, olha, eu não sei se Deus te escolheu. Eu não sei se o Evangelho que eu estou pregando e desejando que as pessoas sejam salvas, eu não sei se você é um dos escolhidos para ser salvo. Talvez você vai ficar aí chorando, tremendo, mas não será salvo, porque você não foi escolhido antecipadamente, você não receberá a fé de Deus para ser salvo, e dessa forma você não pode ser salvo. Teríamos que falar assim, se fôssemos honestos pregadores do calvinismo. Graças a Deus que alguns pregadores que eu admiro muito, né, por exemplo, certamente Charles Spurgeon, que é admirado por todos nós, né, o serviço que fez, os livros que escreveu, e a quantidade de almas que esse homem levou a Cristo pela sua pregação, graças a ele ser infiel à doutrina calvinista. Porque ele não aceitava alguns pontos, ele dizia em algumas interpretações calvinistas que ele preferia ser incoerente com ele mesmo do que incoerente com a Bíblia. Eu louvo ele por isso, a atitude dele, de escolher entre uma doutrina criada e sistematizada por homens. Ele diz, eu fico com a Bíblia, e por causa disso, a sua pregação tinha efeito, porque ele pregava a Bíblia, embora defendendo os outros pontos do calvinismo, mas ele, em relação à expiação de Cristo, em relação à expressão todos, né, Deus ama todos e quer que todos sejam salvos, ele afirmava isso com todas as palavras. Mas então, a fé é realmente alguma coisa que Deus coloca lá dentro do coração da pessoa? É um dom de Deus ou é responsabilidade humana? Então, esse texto de Efésios 2 e o versículo 8 é usado para afirmar isso, que a fé é o dom de Deus. E que ninguém será salvo se não receber esse dom de Deus, a fé. Então, eles usam o versículo 8 que nós lemos, né? Vamos ver novamente, para dizer que a fé é o dom de Deus aqui mencionado no verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E eles dizem, a fé é o dom de Deus. Baseado no versículo 8 que nós acabamos de ler. Então, olhando apenas para as letras do versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é o dom de Deus aqui no versículo 8 que nós acabamos de ler? Nós temos três palavras a serem consideradas aqui. Graça. Segunda palavra. Pela graça sois salvos. A salvação. E depois vem, mediante a fé. A fé. Então, graça, salvação e fé. Então, vamos pensar. Nós temos alguma dificuldade de admitir que a graça de Deus, a primeira palavra mencionada aqui, seja um dom de Deus? Alguma pessoa que tem dificuldade de aceitar isso, que a graça é um dom de Deus aos homens, de que nós não merecemos, mas Deus decidiu enviar a sua graça e doar a sua graça para nós? Eu creio que ninguém aqui vai ter dificuldade de admitir que a graça de Deus é um dom de Deus. Não é o homem que conquista, não é o homem que vai lá e consegue a graça de Deus. Não, é ele que decide dar. Outra palavra, a salvação. Pela graça sois salvos. A salvação. Será que existe alguma dificuldade de nós admitirmos que a salvação aqui é dom de Deus para os homens? Eu creio que também não há nenhuma dificuldade da gente admitir que a salvação é dom de Deus, porque a Bíblia afirma isso, né?
Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a salvação é dom de Deus. A graça é dom de Deus. A salvação é dom de Deus. Mas aí vamos para a terceira palavra, fé. Mediante a fé. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Então, em relação à fé, existe alguma dificuldade da gente admitir que a fé é dom de Deus? Existe. Aí existe. Se a gente admitir que a fé é o dom de Deus, Ele não dá a fé para todos. Ele dá a fé para apenas os eleitos, apenas para poucos. Então, nessa questão, quem crê é salvo, quem não crê é condenado. Então, duas pessoas, uma tem fé e a outra não tem. Essa que tem fé será salva, essa que não tem fé será condenada com justiça. De quem é a culpa dele não ter fé? De quem é a culpa dessa pessoa não ter fé? Se é Deus que dá, então foi Deus que não deu. Qual é a responsabilidade dessa pessoa que não recebeu fé? Não recebeu fé porque Deus não quis dar para ela fé. De quem é a responsabilidade? Seria colocar Deus no julgamento, como réu. Foi Ele quem não deu, e se essa pessoa vai ser condenada, é culpa deles. Não foi Ele quem deu a fé. Essa pessoa precisava da fé, e essa pessoa até mesmo queria ter a fé, mas ela não recebeu, porque Deus não quis dar. Ele decretou no passado que Ele não daria, somente daria para os seus eleitos. Isso não fere o caráter de Deus, não? O Deus gracioso, o Deus misericordioso, o Deus que é Deus é amor, o Deus que é justo, o Deus que não faz acepção de pessoas, que nós aprendemos em toda a Bíblia, tanto várias faces do caráter de Deus. Eu creio plenamente que isso fere o caráter de Deus, e isso vai nos levar para aqueles 3 amigos de Jó, que com boa intenção se aproximaram de Jó e depois começaram a falar, e falando de Deus mesmo para Jó. Mas depois Deus, lá no fim do livro, né, nós lemos o primeiro dia, o segundo, que Deus está dizendo para aqueles amigos: olha, a minha ira se acendeu contra ti, porque não disseste de mim o que era reto. O motivo da ira de Deus se acender contra aqueles 3 amigos era essa: vocês não falaram de mim o que era justo, o que era reto. E corremos o risco também de usar uma doutrina vinda de homens, sistematizada de maneira muito inteligente, muito lógica, mas que fere o caráter do nosso amoroso, misericordioso Deus. Então, de acordo com o versículo 8, o que é o dom de Deus mencionado aqui? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é o dom de Deus, a graça de Deus que traz a salvação é esse dom de Deus. A fé não é o dom, a fé é o meio pelo qual a pessoa chega-se a essa salvação. Há um dom vindo de Deus, a salvação, a graça. E o meio pelo qual a pessoa acessa esse dom é a fé. Essa fé é responsabilidade humana. Nós vamos ler aqui vários versículos, procurando ver de maneira bem simples nas palavras do Senhor Jesus Cristo que a fé é responsabilidade humana. Então vamos ler nos Evangelhos, começando por Mateus, Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 9. Verso 22. Aquela mulher enferma que procurou o Senhor Jesus, e diz assim o versículo 22, depois de ficar curada, diz o verso 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 10.
verso 52, Marcos 10, versículo 52. O cego de Jericó também recebeu a graça de Deus para curá-lo daquela cegueira, diz o versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Vai, a tua fé te salvou. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, verso 50. Outro exemplo, outra citação. Versículo 50 diz: mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Capítulo 8, verso 48. Capítulo 8, verso 48. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Capítulo 18, Lucas 18. Verso 42, é apenas mais uma citação daquilo que já lemos lá atrás, mas o verso 42 diz: então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Capítulo 17, verso 19. Aquele leproso que foi curado pelo Senhor, que voltou para agradecer, verso 19, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Capítulo 22, ainda de Lucas, capítulo 22, verso 32. Eu errei essa citação. Não, está certo, isso mesmo. 32. Eu, porém, roguei por ti. O Senhor falando acerca de Pedro, né? Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Agora vamos para 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. 2 Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Em relação a Timóteo, a sua avó, a sua mãe, diz assim o versículo 5. Paulo diz: pela recordação que guarde de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lois e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Então, em relação a essa fé que habitou na avó, na mãe, e agora habitava em Timóteo. Paulo diz: a recordação que guarde de tua fé. Agora também, Hebreus 11, não podíamos fugir, né, de Hebreus 11, que é o capítulo que trata, o que mostra de maneira exemplar, através de vários exemplos, a fé vivida. Hebreus 11 e o versículo 39. O escritor aos Hebreus resume e conclui esse assunto dizendo assim: ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Então, esses que são mencionados em Hebreus capítulo 11, tantos nomes foram mencionados, e que poderia ter sido usado aqui o capítulo da fé. Então, seria o capítulo prova de que a fé é dom de Deus. Mas agora, ao finalizar esse capítulo, o escritor aos Hebreus está dizendo que todos aqueles exemplos de fé que foram mencionados aqui, ele diz: todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé pessoal, fé que eles decidiram. Claro que essa fé não veio do coração deles, não veio da bondade deles, da busca deles. Essa fé originou-se porque a graça de Deus cercou essas pessoas, a graça de Deus se aproximou dessas pessoas e elas reagiram com fé, porque a graça possibilitou que elas reagissem com fé. A fé é a responsabilidade humana.
Essa fé vai reagir quando a pregação do Evangelho, quando a graça de Deus se aproxima de uma pessoa. Mas é reação do ser humano em direção a Deus. A fé é pessoal, é responsabilidade humana. Também quando a gente lê o Evangelho de João, né, muitas vezes aquela expressão crer, né, muito comum do Evangelho de João, e creram também no livro de Atos, quando a pregação do Evangelho foi feita em alguma parte, e o resultado, algumas pessoas creram. Então, essa expressão, muitas vezes repetida, tanto em João como também em Atos, falando de pessoas que ouviram e que creram no Evangelho, é interessante pensar que o tempo que o verbo é usado ali está na voz ativa e não na voz passiva. Se fosse na voz passiva, é como se a pessoa tivesse sido obrigada por uma força irresistível a crer, como se tivesse sido decretado que ela obrigatoriamente cresce. Mas estando na voz ativa, significa que a pessoa quis crer, a pessoa foi inclinada a crer e ela decidiu crer. É uma decisão pessoal, crer no Evangelho, crer na Palavra de Deus, crer no Senhor Jesus Cristo. Mas o grande problema aqui é que o calvinismo vai dizer que se Deus salva porque a pessoa tem fé, então eles vão dizer que então Deus está olhando méritos para salvar a pessoa. Essa é a grande dificuldade em relação ao calvinismo. Eles veem a fé na vida de um pecador como alguma coisa boa que o pecador faz. Então Deus, isso vai anular a graça de Deus. Eles vão dizer que a gente pregando assim, dizendo que a fé é uma reação do homem, que é o ser humano que tem que reagir, que é o ser humano que tem que tomar a decisão de crer, a gente está ensinando que o homem pode salvar-se a si mesmo, que ele tem capacidade de ter fé. Ora, a fé nunca é apresentada nas Escrituras como mérito perante Deus, como alguma coisa que o homem faz de bem para agradar a Deus. A fé é reação de um pecador fraco, de um pecador que admite: eu não tenho poder, eu não consigo. A fé humilha o ser humano. A fé é a grande declaração de que eu não consigo, de que eu não tenho forças, que eu não posso. Então eu me entrego, eu me rendo, eu confio, eu me lanço ao Senhor, confiando no poder dEle, na capacidade dEle, na iniciativa dEle, na obra dEle. A fé glorifica a Deus e humilha o homem. Não é obra meritória, como se Deus estivesse olhando por toda a humanidade e eu achei um aqui que tem fé, e esse aqui eu vou salvar, que é alguma coisa boa nele, então eu salvo. Então seria por mérito mesmo. Mas a fé nunca é apresentada como obra meritória na palavra de Deus. Pelo contrário, fé e obras, obras da lei, por exemplo, obras de méritos estão de um lado, e a fé de outro. São contrários. Está sempre do lado contrário. Uma combatendo com a outra. Essa foi a grande questão, né, do Novo Testamento. Os judeus querendo ser salvos pelos seus méritos, pelas obras da lei. E o apóstolo Paulo e os outros servos de Deus pregando salvação unicamente pela fé. Por isso houve tantos grandes conflitos naqueles primeiros dias. Então, vamos ler Romanos capítulo 10 mais uma vez e considerar então esse texto que nós lemos inicialmente. Romanos capítulo 10. Versículo 17. Interessante que esse texto que a gente está lendo aqui, verso 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Isso vem depois do apóstolo Paulo dizer de maneira tão simples, aquelas palavras tão conhecidas que tantas vezes nós utilizamos na pregação do Evangelho, o versículo 8, 9 e 10, por exemplo, né? Verso 8. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé que pregamos. Mas no verso 9 vem a condição humana. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Verso 10 diz o quê? Com o coração se crê. Com o coração se crê para a justiça. Onde está o coração? Está aqui.
não o coração, órgão, né? Mas o centro da nossa vida, coração. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Mas essa fé que eu preciso ter no meu coração, reação no meu coração em direção à pregação do Evangelho que eu ouvi, ela vem de onde? Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação. Aqui não está escrito que a fé vem pela eleição. Seria muito lógico. Está escrito aqui. E assim a fé vem pela eleição. Se Deus, no passado, Ele decretou dar a fé apenas para aqueles que Ele elegeu, então lá na eternidade, Deus escolheu um pequeno número da humanidade para serem salvos. E a essas pessoas que seriam salvos, seriam seus eleitos, Ele se responsabilizaria de dar a fé para eles. Então a fé viria pela eleição, não pela pregação. Mas aqui está sendo dito que a fé vem pela pregação. A pregação propicia meios para que a fé venha ao coração do pecador. A pregação vem com a ação da graça de Deus, o Espírito Santo agindo. E a palavra de Deus como espada de dois gumes, entrando no coração do ser humano, indo até a sua alma e espírito. E quando o ser humano ele é exposto à pregação do Evangelho, que é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então esse pecador que, embora morto em delitos e pecados, ele agora pode reagir com fé, porque a graça de Deus capacita ele a reagir com fé. E ele crê com o coração e ele vai confessar com seus lábios. E ele será salvo conforme a promessa de Deus. E dessa forma, como nós falamos, creio que ontem, alguma coisa mudou em relação à soberania de Deus aqui? Deus enviando a pregação do Evangelho a todas as pessoas, a todos os pecadores. E uma pessoa ouvindo a pregação, sendo levado à convicção dos seus pecados, talvez até as lágrimas, mas essa pessoa decide endurecer o seu coração e resistir à graça de Deus. Essa pessoa venceu a Deus? Ou Deus permaneceu soberano e vai condenar essa pessoa com justiça? É claro que Deus permaneceu soberano. A sua soberania permaneceu intocável e Ele vai agir na sua soberania, condenando essa pessoa à perdição eterna. A outra pessoa que ouviu a pregação do Evangelho foi levado pela graça de Deus a reconhecer os seus pecados e foi inclinado, seu coração foi inclinado a desejar a salvação, e essa pessoa, ouvindo a pregação, convencido pelo Espírito Santo, ele chega à fé, ele crê com o coração, ele abre a sua boca para confessar Cristo como Salvador. Essa pessoa fez alguma coisa boa para ser salvo? Mexeu na soberania de Deus? Não. Deus é soberano em manter a sua promessa. Salvo, para sempre salvo. Baseado na sua soberania. Salvação para quem crê. Condenação para quem não crê. Deus é soberano, permanece soberano e ninguém vai tirar e nem mesmo arranhar a soberania de Deus. Então, nessa manhã, considerando de maneira simples e rápida essa questão da fé, porque tantas vezes nós ouvimos essas expressões de que Deus precisa dar a fé para uma pessoa para que ela possa ser salva. Num sentido, sim, porque Deus envia a sua graça. Num sentido, sim, porque Deus envia a sua pregação. Sim, porque Deus envia o seu Espírito Santo para trabalhar. E essa ação do Espírito Santo, a pregação, a graça de Deus agindo numa pessoa, propicia, pela pregação do Evangelho, que a fé venha ao coração do ser humano. Mas essa fé é uma atitude, é uma reação do ser humano diante da pregação do Evangelho. E esperamos que nessa manhã, quem sabe, não é uma pregação hoje, mas que alguém aqui que ainda não é salvo, alguém aqui que ainda não creu, não espere que de repente entre no seu coração alguma coisa mística, Deus enfiando fé no seu coração à força. Não espere, isso não vai acontecer. Deus está falando ao seu coração de maneira muito carinhosa. Deus tem falado ao seu coração de maneira clara pela sua palavra, pela pregação, pelos exemplos, pelos testemunhos que você ouviu aqui. Deus está trabalhando, está contendendo com você, procurando inclinar o seu coração para que você um dia tenha fé, você se entregue, você se renda, você confie, você descanse na graça salvadora dele. E se você não fez isso até nessa manhã, ainda é tempo
de você ser vencido pela graça de Deus, vencido pela pregação, vencido pela palavra de Deus, Deus espera que você reaja com fé, confiando nele, confiando em Cristo para a sua salvação. Isso vai glorificar a Deus. Que seja assim. Amém. Amém.